sobra não vai parar, essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor, essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus, esse bairro seguro, igreja de valor. Maravilha, amém, igreja de valor, produzindo família, a presença do Senhor, em canção transformada, nessa igreja de valor. Pois aqui gente pregando o evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja do Senhor. Oh, glória, nada em me ver, é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Nada em me ver, é uma igreja fervorosa e cheia de poder. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Salve os irmãos, papai do Senhor. Paz, Senhor. Eu vou contar aos irmãos. Hoje foi puxado, viu? Foi difícil chegar aqui, mas eu cheguei. A gente veio, essa bênção hoje à tarde, passou a tarde acordado, não quis dormir. Eu acho que ele estava adivinhando alguma coisa, não sei. Mas aqui estou eu, para a honra e glória do Senhor. A gente veio, a gente saiu de casa já atrasado, veio apressado, esqueceu a chupeta dele. E ele começou a perrear aqui, mandei pegar a chupeta dele. Mas estamos aqui para fazer o que Deus me chamou, né? E eu trouxe para estar aqui editando com os irmãos hoje no livro de Jeremias, que se chama O Chamado de Jeremias. Eu gosto muito dessa passagem da Bíblia, do chamado de Jeremias, porque tem tudo a ver com o que eu passei, o que minha família passou. Porque muitas das pessoas dizem que às vezes não tem opção, é por falta de opção. Que entra em vida de drogas, que entra na prostituição, que segue caminhos errados. Mas eu creio que para tudo na vida a gente tem uma chance, a gente tem uma saída. Hoje em dia existe preservativo para evitar que a mulher engravide sem querer, uma gravidez indesejada, para menores de idade, muitas das vezes para nós mesmos mulheres que somos casadas, às vezes não desejam a gravidez sem preservativo, e é dado no posto de saúde, tem as injeções, tem comprimido, e hoje também tem muitas, como se diz, tem muitas casas de apoio para quem é drogado e necessita de um apoio, de uma ajuda, e tem muitas casas de apoio. Então acredito que para tudo hoje em dia existe uma saída, existe uma ajuda. Agora só basta a gente querer e ter força de vontade. Eu conheço pessoas hoje que têm filhos que até hoje sofrem, porque o filho é envolvido com drogas e ele já procurou muitas ajudas, já procurou muitas casas de apoio, já internou o filho passou muito tempo internado e depois foge e volta àquela vida de novo. Mas eu creio que tudo na nossa vida tem uma solução. Eu creio que para tudo na nossa vida, Deus tem uma permissão. Então, tem coisas na nossa vida que nós passamos por consequências de escolhas erradas. E aqui no livro de Jeremias diz, palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam
que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Deixa eu só colocar aqui em modo avião que fica atrapalhando. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. A gente vai dar uma parada por aqui, depois a gente continua. Então, mediante dessa passagem na Bíblia do chamado de Jeremias, hoje eu meditando, desde onde que eu medito nessa palavra, foi o que Deus colocou no meu coração, passou um fio pela minha cabeça do que eu vivi com a minha família. Se tinha pessoas na nossa família, minha mãe e meu pai teve 10 filhos, foi 5 homens e 5 mulheres. Era uma casa pequena que eles mesmos construíram, uma casa de tijolo, não era rebocada, era só no cimento. Eram apenas 4 vãos, era sala, cozinha e 2 quartos. Um quarto era para mim e meus irmãos e tinha um quarto deles. Na casa não tinha banheiro, a gente tinha que fazer as necessidades do mato, mas a gente era feliz. A gente só não era feliz porque a gente não tinha conhecimento da palavra do Senhor. E eu lembro que meu pai bebia muito e batia muito na minha mãe. E muitas das vezes a gente tinha que entrar no meio, abaixar os dois. Muitas das vezes nós apanhávamos juntos com ela, vendo o sofrimento dela. Meu pai era um homem muito bruto, muito carrasco. Ele não tinha desse negócio de chegar e dizer: meu filho, eu vou conversar com você, você vai ficar de castigo. Não. O negócio dele era bater na gente. Eu lembro que tinha uma peça de madeira na casa da gente, e quando a gente chegava alguma reclamação, que a gente também não era eficiente, a gente de vez em quando a gente aprontava, e quando chegava alguma reclamação na nossa casa, meu pai colocava a gente tudinho debaixo daquela mesa. Era uma mesa de 4 cadeiras, mas tinha que caber todo mundo debaixo. E ele dizia: quem ficar no meio é o que apanha mais. E ele tinha uma chibata que ele batia na gente, uma cinta de couro, que é daquelas que pega na barriga do cavalo. Ele sempre guardava ela escondida da gente, porque era para quando a gente aprontar, a gente apanhar. E ele pegava, colocava a gente tudo debaixo da mesa e batia na gente. E aí daquele que ficasse no meio, que era o que apanhava mais. E ele dizia: isso é para vocês aprenderem. Quando eu disser que é para vocês fazerem as obrigações de vocês, ele dizia: isso é para vocês aprenderem. Quando eu mandar vocês fazer as obrigações de vocês, vocês fazem. Vocês não ir brincar, porque nós éramos crianças e pré-adolescentes. Mas não tinha, lá em casa não tinha esse negócio de a gente poder brincar. Um tinha roupa para lavar no açude, outro tinha água para ir buscar no cacimbão, outro tinha milho para moer, que nesse tempo era moído. Não sei se muitos aqui chegaram ainda a fazer isso. Outro tinha sua obrigação de pilar milho, mas esse era nosso dever. E muitas das vezes a gente queria brincar. A gente ia buscar água no cacimbão, e diante disso a gente pegava e ia para a escola, ia brincar. Quando chegava nos ouvidos dele que a gente estava na escola brincando, ele mandava chamar. E a gente levava uma surra daquelas. A gente passava dias sem aprontar por causa disso. Mas diante disso, ele tanto batia na gente como batia na nossa mãe. Mas passou isso pela minha cabeça o quê? Eu poderia hoje estar vivendo, ou então nem estar aqui contando a história, ter levado o mesmo fim da minha mãe, entrado numa vida de bebida,
como ela acabou bebendo por causa dele também, cansada daquela situação, minha mãe começou a beber. E a gente vendo aquela situação toda do sofrimento dela, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu tinha 12 anos. Eu já trabalhava em casa de família cuidando de 2 crianças. Eu só ia para casa, ver meus pais, meus irmãos e depois voltava. Eu ganhava R$20 por mês, cuidando de 2 crianças da casa. Eu ia em casa e pegava os R$20 e dava para minha mãe, para ajudar em casa. Deus levou ela, mas hoje eu tenho minha consciência tranquila, porque eu fiz o que eu pude por ela. E quando ela esteve aqui na terra, eu honrei meu pai e honrei minha mãe. E eu fiz de tudo que eu pude por ela. E nessa passagem de Jeremias, eu entendi que desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha me chamado. Só que mesmo naquele tempo, sem ter conhecimento da palavra, a gente tinha uma raiva tão grande de crente, que quando dizia assim, olha, lá vem os crentes subindo, que a gente avistava que para chegar lá em casa tinha uma ladeira grande. Quando a gente viu os crentes na parte de baixo da ladeira, o pai saía lá com um litro de bebida na mão, mãe saía com cigarro dentro dos dedos, meus irmãos saíam tudo para fora, uns sem camisa, outros só de short. Aí dizia assim, eles vão passar direto, porque sabe que a gente não gosta. Mas quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, Deus diz, vai lá e prega a minha palavra. E mesmo assim, meu pai com litro de bebida na mão, minha mãe com cigarro na mão, e a gente confrontando os crentes paravam e iam conversar com a gente. Dizia, olha, Deus é o único. Deus é o único, fora Ele não existe outro. Deus é o mesmo, Ele nunca mudou. E Deus pode mudar a vida de vocês, Deus pode mudar essa situação que vocês estão vivendo. Deus pode fazer algo diferente na vida de vocês. Vocês podem crescer, vocês podem ser diferentes da vida dos pais de vocês. E diante disso, aquilo foi entrando na minha cabeça, aquilo foi entrando no meu coração e já começou a criar raiz. Tanto que quando eles saíam, ficava aquela alegria no meu coração, como aquilo que criou raiz, como uma árvore que foi plantada e começou a criar raiz. E eu começava a meditar, eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Porque toda vez que esses crentes passam por aqui, eu fico com essa sensação no meu coração. Mas ali é porque eu ainda não entendia, que ainda no ventre da minha mãe Deus já tinha um chamado para mim. Glória a Deus! E eu comecei a abrir uma igrejinha perto lá de casa no sítio, e a gente começou de curso. E toda vez que a gente chegava em casa, levava uma surra. O pai dizia, eu já falei para vocês que eu não quero vocês metidos com crente. Que crentes são aquele povo que dá um de santo, peca, e depois vira crente, é santo. Só que aquilo não entrava na minha cabeça, porque a gente queria ter uma vida diferente, a gente queria seguir o Senhor. Do jeito que a gente viu o pastor lá pregando e dizendo, vocês vão ter uma vida diferente. Se vocês seguirem a palavra do Senhor, vocês vão crescer uma vida, ter uma vida diferente. O futuro de vocês vai ser diferente, não vai ser como os pais de vocês. E eu, diante daquilo, aquilo só crescia dentro do meu coração, aquela alegria, aquela sensação boa. E eu comecei a meditar naquilo. Eu disse, Senhor, toda vez que a gente vem para a igreja, a gente sempre apanha, mas eu não vou deixar de ir. Mesmo que a gente apanhe, a gente vai. E a gente ia, a gente com aquela voz grossa, feia, o pastor botava a gente para louvar e a gente louvava e saía de lá tudo feliz, tudo sorridente. Um contando pro outro, a gente cantou. Eu cantei, tu viu? Eu cantei. Aquela felicidade que só Deus mesmo para colocar no coração da gente. Só que depois a gente escutava o povo dizendo, eita, as meninas tá voz feia. E eles se acham lá na frente cantando. Mas mesmo assim, toda vez que tinha culto, pastor, por incrível que pareça, a gente era os primeiros a sentar. A gente era os primeiros a chegar lá e a gente era os primeiros a sentar na primeira cadeira da fila. E a gente chegava lá e ficava aquela ansiedade toda para o pastor dar a oportunidade da gente para cantar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, foi através disso que para a honra e glória do Senhor, eu estou firme na casa do Senhor. Eu peço sabedoria a Deus todo dia, peço que Deus me dê discernimento, que Deus me capacite e eu continue firme.
Porque a luta é grande, mas a gente crê que a vitória é maior. E Deus tem me dado sabedoria, porque não tem sido fácil. Deus sabe. Eu pedia tanto a Deus, orava tanto a Deus, para Deus trazer minha filha para a casa do Senhor, para estar junto comigo, servindo a Deus, fazendo a obra. E ela nunca dizia, ela dizia, mãe, eu não vou abrir mão da minha maquiagem, eu não vou abrir mão dos meus brincos, dos meus vestes, por causa disso não, por causa de igreja não. Igreja não vai tirar isso de mim não. E eu dizia a ela, minha filha, isso é coisa do mundo, isso é coisa passageira. Isso é, você é linda do jeito que você é, você não precisa de maquiagem, você não precisa de brinco, dessas coisas não. Isso é coisa passageira. Ela dizia, eu não abro mão de jeito nenhum, nem venha. Nem venha, ela dizia, nem venha. Não vou abrir mão de jeito nenhum. E um dia a gente orando, tem uma prima do meu esposo que ela é missionária, ela mora em São Paulo, faz parte da em São Paulo. E ela ligou para mim e disse, eu posso orar por você? Eu disse, pode. Ela disse, então vamos orar. E ela começou a orar. E Deus começou a usar ela. O Senhor confirmou que ela ia voltar para os caminhos do Senhor. Que eu tivesse paciência, que as coisas não é do jeito que a gente quer, que eu só orasse e deixasse Deus trabalhar. Até no namoro dela, que a gente não queria que ela namorasse, Deus confirmou que ela ia acabar e não ia querer mais. Realmente ela acabou e não quis mais. Depois começou outro namoro. Eu disse a ela, você é nova, você não era nem para estar namorando. Só que adolescente, quanto mais você é contra, mais eles fazem por onde lhe afrontar. E ela começou esse namoro, depois ele pegajou demais e queria viver muito lá em casa. E eu sempre dizia a ela, Alice, isso não vai dar certo. Alice, isso não vai dar certo. Ela dizia, manhã, eu tomei uma atitude. Eu disse, qual foi a atitude? Ela disse, me abusei e vou terminar. Eu disse, minha filha, de novo, eu não falei pra tu não começar um namoro, que tu ia terminar. Pastor, ela é daquelas pessoas que ela não se apega. Ela namora, ela gosta naquele momento, mas depois ela desapega. E não sofre não. Eu disse a ela, o menino está sofrendo, está chorando. Ela disse, eu com isso. É melhor ele sofrer por mim do que eu sofrer por ele. Eu disse, Alice, o que é isso? Eu disse, minha filha, não sou assim não. Ela disse, não mãe, mas não vou matar a senhora, eu puxei. E realmente, eu olho para ela e me vejo nela. Porque muitas coisas ela puxou a mim. E nessa passagem de Jeremias, começou a passar isso tudo na minha cabeça, que tudo é no tempo do Senhor. Não adianta a gente querer meter a cara e querer antecipar as coisas que só dá errado. E a gente acaba sofrendo as consequências. E hoje, glória a Deus, ela está servindo o Senhor, que Deus firme ela, que ela continue firme, venha se batizar. Não está congregando na mesma igreja que eu, está em outra, mas eu sei que também o Senhor se faz presente. E o importante é que ela está servindo a Deus, está nos caminhos do Senhor. E é isso que importa. E eu tenho orado para que meu esposo volte para os caminhos do Senhor, que ele está há bastante tempo afastado. No dia que a gente apresentou o bebê, ele vinha e acabou não vindo, começa uma dor de dentro, que nessas coisas o inimigo é sujo, começa a atrapalhar de todas as maneiras. Mas eu creio que um dia Deus vai tocar no coração dele e ele vai vir. Assim como minha filha voltou, ele também vai voltar. Em nome de Jesus, eu creio. E passando nessa passagem de Jeremias, eu comecei a ver que tudo depende da gente. Deus dá sabedoria, Deus capacita, mas tem muitas coisas também que a gente não deve esperar Deus fazer. A gente tem que tomar atitude. Porque se eu não tivesse tomado atitude naquela noite, mesmo a gente chegando em casa e apanhando, eu tivesse deixado o medo tomar conta de mim, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu poderia estar num bar bebendo, hoje eu poderia estar numa festa, eu poderia, Deus o livre, até ter morrido, e não estar aqui contando a história, mas Deus plantou, aquele casal plantou a semente, e a semente foi crescendo, a árvore criou raiz, e aqui eu estou eu. Assim como Deus teve um chamado na vida de Jeremias, e Jeremias naquele dia, Jeremias, eu creio que Jeremias ainda quis correr porque era uma criança. Deus diz, não temas porque eu estou contigo.
eu estou ao teu lado. E foi por isso que Jeremias teve fé e acreditou que o propósito dele era o chamado do Senhor e que Deus não ia deixar ele ser envergonhado. E foi nisso também que eu me agarrei. Porque Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Deus não deixa a gente ser envergonhado. Quando a gente atende o chamado do Senhor, leva a palavra do Senhor àqueles que necessitam ouvir. Mesmo a gente levando fora, a gente está fazendo o que Deus nos preparou, o que Deus nos chamou para fazer. E foi isso que eu entendi que Deus tem para mim. Então aqui no versículo 8 diz, voltando aqui para o versículo 7, para a gente entender melhor, que diz: porém disse-me o Senhor, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então aqui, muitas das vezes a gente se encovarda, mesmo sabendo que Deus tem um chamado na nossa vida, porque o medo é maior. A gente deixa o medo, o nervoso, a ansiedade tomar conta da gente. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja do pastor Jailson, eu tremia. Eu tentava louvar, a minha vontade era de louvar, mas a minha voz engasgava, eu ficava com voz de choro e eu não conseguia louvar direito. E eu lembro que um dia eu coloquei meu joelho no chão em casa e disse: Senhor, se for para mim te servir, que o Senhor faça a obra por completa. Porque eu sei que o Senhor não é Senhor que faz as coisas pela metade. O Senhor faz a obra completa. Então que o Senhor me cure dessa ansiedade para mim te servir por completo. E eu lembro que eu disse ao Senhor: eis-me aqui para o que o Senhor me preparar, para o que o Senhor me chamou para fazer. E eu lembro que nesse tempo tinha aquela outra igrejinha lá em cima, lá na Coab. E quando eu cheguei, eu falei com a diaconisa Cleciana, eu disse a ela: eu não quero oportunidade. Ela disse: se tiver oportunidade, você vai. E toda vez a gente entrava nas cadeiras da frente, porque nunca tinha lá atrás. A gente só sentava na frente. E eu lembro que nesse dia o pastor deu oportunidade. E eu fui louvar. Só que ali eu me senti tão pequena. Eu me senti tão diminuída. Porque eu queria louvar o Senhor com vontade. A gente não é cantora, mas a gente louva o Senhor com Deus. A gente louva a alegria que o Senhor coloca no nosso coração. A gente sabe que muitas das vezes a gente desafina, mas a gente sabe que o nosso louvor está subindo, que Deus está recebendo. E naquela hora que eu recebi a oportunidade, depois que eu louvei, eu saí, fiquei lá atrás, quietinho no meu canto, em pé lá fora, mas com aquela tristeza no coração. E quando terminou o culto, quando a gente estava se preparando para vir embora, hoje esse irmão não está mais com a gente. Não sei nem se ele está pregando em outro lugar, o irmão Daniel, tá? Não aquele que ele sempre chamava o Senhor para conversar com o terminar o culto, trabalha no ENA. Eu vi ele esses dias, mas eu acho que ele não está congregando. E quando a gente estava se preparando para sair, para vir embora, ele chegou do meu lado, aí pegou assim no meu braço, aí disse assim: a irmã está passando por alguma enfermidade? Eu não vi a ansiedade como uma enfermidade, mas eu disse a ele: estou e ao mesmo tempo não estou. Porque eu não vi a ansiedade como enfermidade, mas é uma enfermidade. Só quem tem ansiedade sabe o que é isso. É uma doença que você não consegue controlar. Quando a crise ataca, você não consegue controlar. Então, naquele momento, ele disse assim: pois Deus mandou te dizer que está te curando. Irmão, naquele dia, eu senti algo diferente saindo de mim, e um fogo ardendo dentro de mim. Eu disse a ele: amém, eu recebo em nome de Jesus. Ele disse: pode crer que Deus te curou. E a partir daquele momento, eu acredito que para quem me conhece lá atrás, me vendo hoje, não diz que sou eu. Porque eu era uma menina tímida, eu tinha muita vergonha, eu tinha ansiedade, eu não falava em público, eu não era de fazer muita amizade, eu não era de conversar com ninguém. Hoje, muitas das vezes, Dona Vera, quando estava na fazenda, ela disse: tu parece um passarinho, tu não para não. Eu digo a ela: Deus me curou.
Eu recebi a cura. Hoje eu estou curado em nome de Jesus. E eu vou servir ao Senhor até o meu último suspiro. Ela diz amém, Senhor. Que Deus te abençoe e te capacite. Eu quero que Deus me cure também. A gente orando junto, ela dizia assim, eu queria ter essa ousadia que tu tens. Porque eu tento até louvar na igreja para fazer uma oração e minha voz não sai. Eu começo a engasgar e como se minha voz quisesse chorar e não sai. E eu disse a ela, tenha fé que Deus cura. No momento certo, Deus vai curar a senhora e a senhora vai ver. A senhora vai ser renovada e ainda vai receber renovo, porque ela é batizada no Espírito Santo. Aí ela disse, tu tem vontade de ser batizada com o Espírito Santo? Eu disse, eu tenho, mas minha vontade é a vontade do Senhor. No momento certo que Ele quiser, Ele vai me batizar. Em nome de Jesus. E aqui no capítulo 9, no versículo 9 diz: e estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares, para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu vejo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que convoco todas as famílias do reino do norte. Aleluia. Diz o Senhor: eles virão e cada um porá o seu trono diante das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Até aqui. Então o Senhor chamou Jeremias, e Jeremias, mesmo sendo uma criança, Jeremias disse que não sabia falar, e Deus lhe deu como profeta às nações. E Jeremias começou a levar a palavra do Senhor para aqueles que não tinham conhecimento, mesmo sendo rejeitado. Porque a fé de Jeremias foi maior do que tudo na vida dele. Ele foi fazer o que Deus chamou ele para fazer. Ele ouviu o chamado do Senhor e foi fazer o que Deus chamou ele para fazer. E em todo momento, muitas das vezes, a gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente fica nervoso, mas nunca deixe de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nunca deixe a presença de Deus esfriar na sua vida. Nunca deixe que Deus venha desaparecer da sua vida. Muitas das vezes a gente está passando por dificuldade, por um momento difícil, e a gente só sabe murmurar em casa, a gente só sabe reclamar, mas tenha certeza que Deus está ao seu lado. Deus nunca nos desampara, Deus está sempre conosco. Mesmo no momento que a gente não merece, Deus não solta a nossa mão. Deus nunca sai do nosso lado. Ele está sempre ao nosso lado, nos capacitando e nos mostrando qual o caminho certo para seguir. Deus, Ele nunca desampara o filho seu. Muitas das vezes a gente faz coisas erradas e sabe que é errado. Sabe que é errado e mesmo pedindo perdão a Deus, a gente acha que Deus não está nos ouvindo. Mas pode ter certeza que Deus está recebendo sua oração. Deus está recebendo o seu clamor. Deus vai te responder. Deus vai te dar sabedoria para você entender que é Ele falando, que é Ele te dando a resposta que você necessita. E diante da palavra de Jeremias, eu aprendi que a gente não deve se curvar diante do chamado do Senhor, que a gente só deve baixar a cabeça para Deus. E somente, não baixa a cabeça para um homem, aquele que chegar para você e dizer: você não é capaz, você não vai conseguir. Você olhe para ele e diga: eu sou capaz, porque eu sirvo a um Deus dom da sabedoria. Eu sirvo a um Deus que Ele me capacita, que Ele me sustenta de pé todos os dias. Eu sei que não é fácil, a luta é grande, todos os dias a gente passa por luta. O inimigo tem tentado nos parar, mas a gente é uma família. A gente é uma igreja que está aqui de pé para estar sempre dando força, para estar sempre orando um pelo outro. Muitas das vezes muitas pessoas podem dizer: mas o teu pastor não liga para você.
Eu tenho certeza que o nosso pastor, todas as vezes que ele vai orar, ele apresenta o nosso nome. E é por isso que Deus não tem deixado a gente cair. E é por isso que Deus tem nos mantido de pé, para estar louvando e agradecendo o nome dele. E aqui eu deixo para a meditação dos irmãos essa passagem do chamado de Jeremias, que faz parte da minha vida. Eu me vejo como Jeremias. E aqui eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus continue abençoando de forma especial a nossa irmã Cícera, para a glória de Deus. É palavra edificante aos nossos corações. Ao Senhor Jesus seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Neste momento eu quero convidar toda a igreja e todos os irmãos que puderem estar nesta noite aqui a se pôr de pé para nós orarmos, agradecermos a Deus por este culto de gratidão ao Senhor, aonde externamos louvores e adoração ao único que merece ser adorado. Neste momento nós vamos convidar o presbítero Carlos para estar fazendo a oração do término deste culto, e sexta-feira, aprove a Deus, estaremos aqui junto com os irmãos para juntos glorificarmos ao Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. É maravilhoso. Pai Senhor, irmãos, oremos, querido Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Ó Deus querido, abençoa nessa noite a cada ouvinte da Tua palavra, Senhor. Estenda, Senhor, cada um, Senhor, as Tuas mãos para dar vitória, para abençoar, para nos guardar, para nos livrar do mal. Acampa os Teus anjos, leva o Teu povo em paz. Ó Deus, que toda ferramenta, ó Deus, preparada contra a Tua igreja, contra os Teus filhos, contra cada um daqueles que Te servem, Senhor, sejam postas por terra, em nome de Jesus. Leva-nos conosco para a glória do Teu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, e toda a igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Que bênção, né? Graças. Deus é maravilhoso. Esse é o de quem? Aleluia. Essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tudo que começou no coração de Deus. Esse bairro seguro. Eu te valor, conhecendo família, a presença do Senhor, que canção transformada, nessa igreja de valor, pois aqui gente pregando, o evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja do Senhor. Oh, glória, ADMB, a igreja fervorosa e cheia de poder.